Então, para fechar o nosso estudo sobre vibrações livres, temos aqui plotado as respostas para diferentes fatores de amortecimento. Então, para um fator de amortecimento de zero, que é uma vibração livre sem amortecimento, então nós temos aqui um movimento harmônico. Para um fator de amortecimento de 0,1 em vermelho, nós temos um sistema subamortecido que apresenta uma resposta oscilatória. Para um fator de amortecimento 1, que é exatamente nosso amortecimento crítico, em azul, e para um fator de amortecimento 2, ou seja, um super amortecimento em verde. E aí percebam que, mesmo se eu duplicar o fator de amortecimento de 1 para 2, com o fator de amortecimento crítico, nós chegamos à resposta zero mais rapidamente do que com o fator de amortecimento igual a 2. Então aqui nós temos mais ou menos os 4 segundos, um pouco depois de 4 segundos, e aqui ele demorou uns 12 segundos para zerar, né? Então, o fator de amortecimento crítico, só reforçando, ele vai levar o sistema mais rapidamente ao estado zero, né, ao estado de equilíbrio. E tanto para o criticamente amortecido quanto para o super amortecido, nós não temos uma resposta oscilatória. E aqui nós temos o retrato de estados, o espaço de estados, o retrato de fase, o espaço de fase. Enfim, temos diversos nomes, né? Mas eu prefiro chamar de retrato de estados. Que aí vamos ter a posição e a velocidade sendo plotados no plano. Para o fator de amortecimento zero, nós temos uma órbita periódica em torno de um dos pontos de equilíbrio, que no caso é o ponto de equilíbrio 0, 0. Para um sistema subamortecido, criticamente amortecido e super amortecido, quando saem da posição inicial, eles tendem para o zero. Só que há diferentes taxas, né? Então, em vermelho nós temos o sistema subamortecido, e aí ele assume essa configuração aqui de sumidouro, né, de poço. E para um sistema criticamente superamortecido, aí ele sai da posição inicial e vai para o zero mais rapidamente. Outro gráfico importante que vale a pena ser analisado é o gráfico que mostra o comportamento das nossas raízes da equação característica no eixo real e no eixo imaginário, né? Então, logo de cara, a gente já vê que todas as nossas respostas das raízes da equação característica, independentemente do fator de amortecimento, se encontra no semiplano esquerdo do plano real imaginário. Ou seja, independente do fator de amortecimento, a nossa resposta vai apresentar sempre uma estabilidade. Observando as raízes, né, da nossa equação característica para os diferentes valores de fator de amortecimento, então para um fator de amortecimento igual a zero, nós temos aqui duas raízes complexas, o i ômega n e o menos i ômega n, que está completamente aqui no nosso eixo imaginário. Para um fator de amortecimento entre 0 e 1, que é um sistema subamortecido, nós temos um par de complexos conjugados, né? Para um fator de amortecimento igual a 1, então a resposta está completamente aqui no eixo dos reais, tá? Então as duas raízes da nossa equação característica são raízes reais e iguais. E aí, quando a gente aumenta o nosso fator de amortecimento para um fator de amortecimento maior do que 1, nós vamos ter duas raízes reais e diferentes, sendo que uma vai estar localizada entre o 0 e
o menos ômega n, e a outra vai ser menor do que o nosso menos ômega n. Em teoria, se o fator de amortecimento tender para infinito, a primeira raiz vai tender para zero e a segunda raiz vai tender para menos infinito.